Você já se perguntou se participar das festas juninas é pecado e o que a Bíblia diz sobre isso? Podem mudar completamente a sua perspectiva sobre essas comemorações, o mês de junho ou o dia de São João, como são conhecidos e amados no Brasil e principalmente no Nordeste brasileiro e entre outros países. No início do terceiro século da era cristã, já havia sido estabelecido um calendário eclesiástico para celebrar eventos importantes como a Páscoa e o dia da morte de mártires cristãos, cujas relíquias começaram a ser veneradas no século IV. Entre esses mártires, São João Batista e São Pedro se destacam. João foi decapitado por ordem de Herodes, enquanto Pedro, após liderar a igreja em Jerusalém, foi crucificado de cabeça para baixo durante a perseguição de Nero. As festas juninas no Brasil têm suas raízes na mescla de tradições cristãs, indígenas e africanas. Originalmente trazidas por colonizadores portugueses, essas festividades adaptaram-se às preferências culturais locais, utilizando fogueiras, danças e comidas típicas para celebrar São João e São Pedro. Através dos séculos, as festas evoluíram para incluir elementos folclóricos e perderam parte de seu caráter religioso inicial, tornando-se eventos populares amplamente celebrados em áreas urbanas e rurais do Brasil, mantendo vínculos com a identidade e memória coletiva das comunidades. A Bíblia adverte os cristãos a discernirem entre o que é bom e o que é mal, e a se absterem de toda forma de mal. 1 Tessalonicenses 5:21 e 22. Isso inclui avaliar se as práticas e tradições que participamos ou celebramos estão alinhadas com os valores e ensinamentos cristãos. Aspectos espirituais das festas juninas. Muitas das práticas associadas às festas juninas, como o uso de fogueiras, danças e rituais supersticiosos, podem ter significados espirituais que vão além da simples celebração cultural. Por exemplo, alguns rituais podem ter origens em práticas de cultos pagãos que não são compatíveis com a fé cristã. Ensinos e exemplos bíblicos. A Bíblia não menciona diretamente festas juninas, mas oferece princípios gerais sobre como os cristãos devem viver suas vidas. Jesus e os apóstolos frequentemente confrontaram práticas religiosas e culturais que não glorificavam a Deus ou que promoviam idolatria. Deixa o like para ajudar o canal. Meu nome é Donizete. A liberdade e o escândalo. Embora algumas práticas das festas juninas possam não ser pecaminosas em si mesmas, sua participação pode ser vista como um problema para aqueles que são fracos na fé. 1 Coríntios 8, 9 e 13. Os cristãos são encorajados a agir com sabedoria para evitar causar tropeços espirituais aos outros. O testemunho cristão. O testemunho cristão é fundamental ao avaliar a participação em festas juninas. Os cristãos devem refletir se sua participação nessas celebrações está alinhada com seu testemunho de fé em Cristo e se contribui para a promoção do reino de Deus. Deuteronômio 12, 29, 32. Quando o Senhor, o seu Deus, tiver destruído as nações diante de você, para onde vocês estão indo para tomar posse delas, e vocês as tiverem despojado e habitarem em suas terras, guardem-se de serem enlaçados seguindo o exemplo delas, depois de serem destruídas diante de vocês. Não procurem indagar acerca dos seus deuses, dizendo, como é que estas nações serviam aos seus deuses? Nós faremos o mesmo. Não procedam assim com o Senhor, o seu Deus, porque tudo que é repugnante ao Senhor, e que ele detesta, fizeram para seus deuses. Sim, até seus filhos e suas filhas queimam no fogo a seus deuses. O que a mim concerne, guardem e ouçam todas estas coisas, que eu ordeno a vocês, para que sejam bem-sucedidos e sejam numerosos. Que ninguém acrescente ou tire delas. Essas passagens destacam a importância de manter uma separação clara entre a adoração a Deus conforme revelado nas Escrituras e as práticas religiosas pagãs. O Senhor advertiu Israel para não imitar as práticas das nações vizinhas, que envolviam sacrifícios humanos e outros rituais abomináveis aos olhos de Deus. Aplicação às festas juninas. Ao considerar a participação em festas juninas, que tem uma mistura de tradições cristãs e pagãs, é fundamental aplicar os princípios delineados na Escritura. Embora não haja uma condenação explícita das festas juninas na Bíblia, os cristãos são chamados a discernir se as práticas associadas a essas festividades são consistentes com os ensinamentos bíblicos e se glorificam a Deus. Discernimento espiritual. Os cristãos devem avaliar se as práticas das festas juninas, como danças em torno de fogueiras e superstições, refletem valores e princípios cristãos ou se podem ser interpretadas como compatíveis com a fé em Cristo.
Testemunho cristão. E a participação em festas juninas também deve considerar o impacto do testemunho cristão. Os crentes são chamados a viver de maneira que honre a Deus em todas as áreas de suas vidas, incluindo suas atividades sociais e culturais. Liberdade e consciência. Embora algumas práticas das festas juninas possam ser inofensivas para alguns, outros podem considerá-las problemáticas devido à sua associação histórica com rituais pagãos. Nesses casos, a liberdade cristã permite que os indivíduos tomem decisões baseadas em sua própria consciência e entendimento das Escrituras. Romanos 14.